Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a reforma da Previdência. Proposta paralela que pode taxar exportações do agro também avança na casa. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, promete dar prioridade à votação do projeto de lei que perdoa o passivo do Fundo Rural. Estados Unidos e China retomam negociações comerciais em outubro. Início do plantio de soja em Goiás é antecipado para o dia 25 deste mês. Na previsão do tempo, temporais na fronteira com o Uruguai no fim de semana atrapalham culturas de inverno. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Foram 18 votos a favor e 7 contra. Os senadores também aprovaram a criação do texto da PEC paralela, que traz outras mudanças à Previdência, como a inclusão de estados e municípios e a taxação das exportações do agronegócio. As duas matérias ainda precisam passar pelo plenário. Nós vamos saber mais detalhes sobre isso com o repórter Rafael Valendorf, que está lá em Brasília e traz aí quais são os próximos passos para essas duas propostas. Boa tarde, bem-vindo, Rafael. Oi, Kelly, boa tarde para você, a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Bom, são duas coisas, né? Vamos tentar explicar aqui. A reforma da Previdência, aquela que saiu da Câmara, ela foi aprovada na CCJ, sofreu pequenas modificações. O relator excluiu totalmente as alterações sugeridas do BPC, o benefício de prestação continuada, e também aquela possibilidade da pensão por morte ser inferior a um salário mínimo. Isso agora segue para o plenário. Tem um prazo ali ainda, deve ser votado na semana que vem, a previsão é que já seja votada na semana que vem no plenário. Para ser aprovada precisa de 49 votos a favor, depois ainda precisa ser votado em segundo turno, uma segunda vez, e caso tudo isso seja concluído, seja votado mesmo, ela segue para promulgação, não precisa retornar para a Câmara, porque ela já veio de lá. E as alterações que foram feitas apenas suprimiu partes do texto, né? Não acrescentou novas alterações, apenas retirou. Então isso segue para promulgação, a expectativa é que isso aconteça até a segunda semana de outubro. Com as alterações que foram feitas, esses pontos retirados, a previsão de economia reduziu um pouquinho também, para cerca de 870 bilhões de reais em 10 anos. Outra coisa que aconteceu é que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de criação da PEC paralela, né, que vai incluir aí outros itens, aquilo que ficou de fora, por exemplo, no texto que veio da Câmara. Foi a solução encontrada pelos senadores para dar a tramitação mais rápida da PEC principal e incluir outros itens. Ainda não existe um texto formal dessa PEC paralela. Ontem eles discutiram apenas aquilo que o relator sugeriu no relatório dele. Então esse texto ainda vai ser formalizado, protocolado, vai existir um número para essa PEC lá no site do Senado e depois disso ela precisa ser lida em plenário. Lida em plenário também abre prazo para emendas, né? Qualquer parlamentar, qualquer senador pode sugerir mudanças nessa PEC que vai ser apresentada. Depois, todas essas emendas vão ser analisadas pelo relator, que também deve ser o senador Tasso Gereissati, e daí vota no plenário, vota na CCJ. Então, tem que ser formalizado, protocolado, lido em plenário, abre prazo para emendas e depois vota na CCJ. Essa PEC paralela deve propor, como a gente ouviu aí, a inclusão de DF, estados e municípios nas novas regras da Previdência e também novas fontes de arrecadação. A que preocupa o agronegócio, o setor agropecuário, é a questão da cobrança previdenciária sobre as exportações. Isso estava no texto inicial que foi para a Câmara, foi retirado lá, mas agora voltou, né, nessa sugestão de PEC paralela. A gente lembra que a cobrança sobre o valor bruto da comercialização para quem exporta de forma direta. O impacto calculado seria aí de 60 bilhões de reais em 10 anos. Existe ainda a possibilidade, né, do setor trabalhar, apresentar emendas para retirar isso. A gente lembra que isso está embrionário ainda, muito no começo, né? Precisa ser lido então no plenário, depois recebe emendas, volta para a CCJ. A expectativa ali é que em 2 semanas isso seja votado na CCJ, depois sim,
depois vai para plenário, precisa ser votado em 2 turnos, 2 vezes, e depois ainda vai para a Câmara. É um caminho longo, mas o que preocupa é a inclusão novamente de um texto que já havia sido vencido lá na Câmara dos Deputados. Kelly. E o destaque agora é que a dívida do Fundo Rural pode ter solução nos próximos dias. Governo e Receita Federal aceitaram a remissão e já sabem até de onde vão tirar os recursos para cobrir o orçamento. A única dúvida é se isso vai ser resolvido por meio de projeto de lei ou de medida provisória. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu priorizar a votação do texto que perdoa a dívida do Fundo Rural. Após reunião com parlamentares, o deputado afirmou que pretende dar celeridade à votação de projeto assim que for enviado pelo governo. Veja só. Se o governo compreende que essa é uma dívida injusta, que está errada, o governo encaminhando o projeto de lei, a gente vota isso muito rápido. Se for medida provisória, da mesma forma, demora um pouco mais porque a comissão é no Congresso, não é na Câmara, é mista, das 2 casas. Mas assim que chegar no plenário da Câmara, vai ter prioridade, porque eu sei da angústia de cada um de vocês, que nós queremos, em conjunto com o governo, encontrar a solução para resolver esse e outros problemas do setor. O Benedito Rosa já está aqui com a gente, direto de Brasília, e explica por que esse projeto deve finalmente avançar. Boa tarde, Benedito. O perdão do passivo do Fundo Rural é uma discussão aí que se arrasta aí já há alguns anos. Como deve ficar a situação aí dos produtores que já pagaram o Fundo Rural? Essa é a grande preocupação, né, Benedito? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly Ávila. Boa tarde a todos os amigos do Canal Rural. Essa questão, Kelly, eu pessoalmente acho que não se resolverá nos próximos dias, porque ela é muito complicada. Para usar um termo menos diplomático, o STF aprontou uma lambança institucional ao decidir que a cobrança era constitucional e com uma ampla votação favorável, e 10 anos depois, por um voto, volta atrás e diz, não era constitucional ter cobrado. E aí criou-se um imbróglio complicado e a Receita foi em cima daqueles que deveriam pagar sobre o período passado. Os agricultores ficariam sem crédito rural, ficariam, olha lá, inscritos em dívida pública da União, complicadinho, pagaram. Uma parte achou que não devia pagar porque algum dia o bom senso viria e declararia a remissão dessa dívida e não teriam que pagar por acreditar que não devia. Então nós temos uma divisão, como você disse há pouco, entre os que pagaram e os que estão esperando essa decisão favorável legal, já que houve uma judicialização de um tema do Executivo, agora veio de novo a onda reversa. O Legislativo alterando uma decisão do Congresso, é isso que, em síntese, vai acontecer. Por que é complicado? A Receita Federal, eu não me lembro de casos de devolver um imposto cobrado com correção. Isso é difícil de ocorrer, portanto, aqueles que pagaram, respondendo à sua pergunta, eu acho que se nesse projeto de lei não houver uma medida específica, a Receita Federal não tem essa tradição de devolver imposto recolhido. E com relação à dívida a ser remida ou perdoada, é preciso reconhecer a abnegação, o trabalho abnegado do deputado Jerônimo Guerra, Evair de Mello, outros, para conseguir o fim do que esse imposto está sendo considerado de injusto, indevido. Mas ainda faltam alguns passos. O que se está anunciando de que a Receita Federal estaria de acordo, o Ministério da Economia, portanto, desde que houvesse uma fonte para completar, para repor o que a União deixaria de arrecadar, com o número que foi anunciado, 15 bilhões de reais. Ora, se a solução for a que a Receita está sugerindo, de aumento do imposto territorial rural para todos, para receber um dinheiro que a Receita deixaria de recolher, aí não é uma solução, essa é uma solução, para usar um termo diplomático também, seria outra lambança. Portanto, eu acho que o projeto de lei
tem chance realmente de ser votado logo, porque o presidente da Câmara assim anunciou, tem credibilidade, o Maia, vai ser votado mesmo. Eu acho que é preciso ajustes nesse projeto de lei para que ela seja execuível, porque do jeito que está, não se encontrou ainda uma fonte razoável para compensar o que a União deixará de receber. O início do plantio de soja na safra de verão em Goiás foi antecipado para o dia 25 deste mês. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição da última quarta-feira e tem caráter excepcional, ou seja, com validade somente para a safra de soja 2019 e 2020. Veja só. Conforme instrução normativa número 2 de 3 de setembro de 2019 da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, o início do plantio de soja na safra de verão em Goiás foi antecipado para o dia 25 deste mês. A medida assinada pelo presidente José Essado Neto foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição da última quarta, em caráter excepcional, com validade somente para a safra de soja 2019 e 2020. Com isso, o vazio sanitário para o período de 1º de julho a 30 de setembro deste ano fica reduzido em apenas 6 dias e continua até o dia 24 deste mês, o que significa que até esta data não pode haver plantas voluntárias de soja nas áreas cultivadas da safra anterior. O presidente da Agrodefesa explica que a decisão de antecipar o plantio da nova safra teve como base os procedimentos adotados por estados vizinhos e pedidos formalmente apresentados por entidades representativas dos produtores rurais. Outro fator considerado foi a importância da cultura para a economia de Goiás, pela geração de empregos, incremento dos negócios e obtenção de divisas com as exportações. Vale lembrar que em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, o vazio sanitário da cultura da soja termina no dia 15 de setembro de cada ano, 10 dias antes do estado goiano. O presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária mandou um vídeo para a gente explicando como deve ficar o calendário de plantio nesta safra. Vamos ver? Na verdade, nós tomamos essa iniciativa de antecipar o plantio da soja, que antes era 1º de outubro, agora será para essa safra 2019-2020, será a partir do dia 25 de setembro, ou seja, antecipamos apenas 6 dias, uma vez que atendendo também o pedido da AGOPA, da FIAL, da FAEG, também da ProSoja. Então, de forma que é uma decisão que nós tomamos e que, sem dúvida alguma, não terá prejuízo nenhum, uma vez que tanto o Estado de Minas Gerais como também o Estado de Mato Grosso já anteciparam, não para o dia 25, mas para o dia 15 de setembro. E nós apenas 6 dias a antecipação do plantio da soja. E olha só, a China anunciou hoje que vai enviar em outubro representantes a Washington para mais uma rodada de negociações comerciais. A retomada das discussões ocorre depois do vice-premier chinês Liu He conversar por telefone com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin. Autoridades chinesas disseram que esperam ter um progresso substancial com os Estados Unidos nas negociações do próximo mês e ressaltaram que se opõem fortemente ao avanço da guerra comercial entre os dois países. No comunicado, Pequim ainda alertou que não vai retirar a queixa apresentada recentemente na Organização Mundial do Comércio sobre as últimas tarifas americanas impostas aos produtos do país asiático, que, em partes, já entrou em vigor no último domingo. E nós vamos agora até Chicago, Estados Unidos, conversar com o sócio da MD Commodities, Pedro Daineca. Obrigada aí, Pedro, obrigada pela sua participação com a gente, uma ótima tarde. Queria que você falasse aí um pouquinho como é que você faz uma análise aí dessa guerra comercial. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, Kelly. Kelly, realmente um assunto complicado, né? Já temos aí esse vai e vem dessa guerra comercial. O anúncio de ontem, ele acaba criando... tivemos muito barulho, tá? Todos os dias quase, a mídia fala muito da guerra comercial. O Trump não para de tuita uma coisa boa, depois tuita algo que bate de frente com os chineses, desanima o mercado e assim vai. O anúncio de ontem, ele traz um otimismo cauteloso aos mercados. Não temos absolutamente nada garantido.
Os dois países estão retaliando, tivemos retaliação da retaliação, né? Os chineses retaliaram os impostos norte-americanos, os americanos aumentaram de novo os impostos. Então, realmente é uma guerra não só comercial, mas uma guerra de egos no momento. Tá? Então, a economia chinesa tem muito mais a perder no curto prazo, porém, temos eleição aqui nos Estados Unidos no ano que vem, o presidente Trump, claro, isso aqui adorariam ter aí no bolso, digamos assim, uma vitória, entre aspas, com um acordo com a China. Porém, a única coisa que sabemos nesse momento é o seguinte: uma reunião agendada, uma visita agendada pessoal aqui em Washington, nos Estados Unidos, ela é positiva sim, mas isso não significa que teremos acordo, que essa reunião vai trazer um acordo já de imediato. O que nós acreditamos que seria o melhor das hipóteses seria uma renovação aí das conversas mais cordiais, digamos assim, e a possibilidade de um novo cessar-fogo, uma nova trégua, aonde poderíamos ter aí o recuo de alguns dos impostos e, quem sabe, o comprometimento dos chineses de voltar a comprar aí alguns produtos agrícolas norte-americanos como um sinal de boa-fé para voltar aí as negociações que estavam vindo muito bem, né, entre janeiro e maio desse ano, e aí no início de maio realmente tudo chutaram o pau da barraca, digamos assim, né? A situação foi o que estava vindo muito bem, os chineses deram para trás, os norte-americanos também, aí entramos nesse impasse que temos atualmente. A gente também está acompanhando aí a situação econômica lá na Argentina, Dainé. Qual é que é a previsão aí de safra para o nosso vizinho? A Argentina também, uma situação política e econômica extremamente complicada. O produtor argentino agora tem uma decisão muito importante a tomar. Temos a eleição chegando, as pesquisas mostram a potencial vitória da esquerda, retorno da esquerda no governo argentino. Parece que os argentinos estão ficando impacientes aí com as medidas que a Macri e o governo da direita vem tomando para tentar colocar o país de novo nos rumos. O produtor não sabe muito o que fazer, porque nesse momento o grão que ele tem acaba sendo o melhor hedge, a melhor proteção que ele tem contra a desvalorização do peso. Tá? Então, como a gente viu, quando o Macri entrou no governo, tínhamos lá o dólar na Argentina, ele era cotado a 16 para 1, 20 para 1 no mercado negro, né, no mercado paralelo deles. Hoje estamos falando aí de 55, 60 para 1. Né? Então, realmente, o produtor ele tem essa decisão a tomar. Ele segura o grão, a soja, o milho dele, lembrando que a soja ainda tem um imposto de exportação, só que é um imposto de exportação bem menor do que tinha antes do Macri entrar. Antes era acima de 30%, agora está abaixo de 25%. E no milho, eles têm imposto zero para exportação nesse momento. Por isso, também outro motivo que a Argentina lá produziu muito bem e está exportando muito milho esse ano também. Assim como o Brasil, a Argentina e Brasil e Ucrânia estão liderando todas as exportações de milho no mercado global agora. Então, a decisão que o produtor vai ter que tomar, ele vende mais, ele acelera as vendas agora, no receio da esquerda entrar, e que a esquerda volte a colocar impostos para a exportação de milho e aumente os impostos na soja, ou eles seguram o grão, porque mais que impostos novos possam entrar, tem o perigo da desvalorização da moeda. Então, essa situação a gente tem que monitorar. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.